Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Quem precisa de Bíblias, o pessoal está nos avisando ali, nos lembrando. Basta você levantar sua mão. Nós temos algumas que nós queremos te emprestar. Nós fazemos questão que você possa acompanhar conosco. Alguém precisa? Não precisa sair do seu lugar, só levantar a mão mesmo. Ó, mais uma aqui. Levanta bem alto assim, para o pessoal poder te identificar. Ok? Todos? Já temos? Mais um ali. Queria falar com vocês essa noite sobre um povo missional transformado pelo Evangelho. Um povo missional transformado pelo Evangelho. Tem que admitir que é a mensagem que eu preguei lá, porém com alterações para a nossa realidade. E obviamente em português, que fica mais fácil de entender. Atos capítulo 1, versículo 4, a partir do versículo 11 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Deus, fale conosco essa noite, Pai. Transforme nossas mentes, aqueça nossos corações, para que a transformação que o Senhor somente pode realizar do lado de dentro, ela possa ser evidenciada no todo da nossa vida. Que aquilo que o Senhor há de nos ministrar, que aquilo que o Senhor há de nos encorajar e desafiar, possa ser como semente plantada em solo fértil em nossos corações, de modo a germinar, plantar, frutificar, não para o nosso nome, mas para a honra e glória do seu santo nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém já disse que a teologia de Atos é uma teologia centrada na missão. Isso quer dizer que a igreja não existe para si mesma, mas para o mundo, para testemunhar com ousadia o que Deus fez e está fazendo através de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho não começa em Atos dos Apóstolos. O que é o Evangelho? Muita gente fala: o Evangelho é isso. Então, sei lá, uma igreja como a nossa, tá? Que às vezes está praticando obras de justiça. Por exemplo, nós temos o nosso ministério Caminho Melhor. Coisas lindíssimas estão acontecendo ali através de vários projetos. E aí alguém vai olhar e falar: isso é o Evangelho. Não, não é. O Evangelho é Jesus Cristo morto e ressurreto. O Evangelho é a boa notícia de que Deus interferiu na história através do seu Filho, não apenas o sacrificando em nosso lugar, mas ressuscitando, trazendo-o de volta dentre os mortos, para que então pudéssemos ter a boa notícia, o Evangelho, de que nossos pecados foram perdoados e de que em Cristo temos a vida eterna. Isso é o Evangelho. Mas o que é todo o restante? Todo o restante é a consequência da entrada do Evangelho na nossa vida. Então, quando nós olhamos para qualquer boa obra, a gente vai falar um pouco sobre isso. Dei o exemplo do Caminho Melhor, que é um ministério incrível. São boas obras que não são o Evangelho, mas são frutos inequívocos da atuação do Evangelho na nossa vida. Ou seja, tal como fomos alcançados pela graça, aprendemos a ser graciosos. Tal como fomos amados, aprendemos a ser amáveis. Tal como fomos perdoados, aprendemos a perdoar. Tal como nos estendeu a mão o Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós estendemos a mão a todo aquele que não conhece ainda a Deus. Então há o Evangelho e há a consequência do Evangelho.
E a consequência do Evangelho deveria se espalhar, tal como a Bruna orou, pelo todo da vida. Seja na família, no ambiente de trabalho, seja no ambiente de estudo. Por que eu digo isso? O Evangelho não começa aqui. E o Evangelho é a vinda de Cristo. Mas a história do Evangelho é muito antes. A história do Evangelho, ela vem desde o livro de Gênesis, do princípio de todas as coisas. O que está acontecendo aqui em Atos 1, só para a gente se situar, é que Jesus já cumpriu o seu ministério. Ele já viveu por 3 anos e meio por sobre a terra. Ele já pregou, já fez milagre, já fez tudo o que precisava ser feito, já morreu, ressuscitou, e por 40 dias, o texto vai nos dizer, se você ler os versículos anteriores, por 40 dias ele falava aos seus discípulos acerca das coisas do reino de Deus. Veja bem, o reino de Deus era uma expectativa de todo judeu. O reino de Deus era uma expectativa que se espalhava, se arrastava por todo o Antigo Testamento. O povo judeu esperava esse momento onde Deus haveria de intervir na história, enviando o seu ungido, enviando o seu Messias e trazendo ordem ao caos, resolvendo todas as coisas, estabelecendo de fato o reino do Cristo sobre tudo e sobre todos. Esse reino nós ainda esperamos para que ele venha em plenitude. Ainda hoje nós esperamos, porque é muito óbvio, basta sair daqui que você vai perceber que não há ordem, ou melhor, não há ordem plena em meio ao caos. Às vezes parece até que há mais caos do que ordem, embora o Deus soberano conduza a história. Mas haverá um dia onde Cristo virá. É aquilo que a gente chama de segunda vinda e reino de Cristo, onde ele há de reinar sobre tudo e sobre todos. Mas você tem que convir que o Cristo que morreu e ressuscitou, venceu a morte, falava por 40 dias acerca do reino de Deus. É natural que seus discípulos, que viviam com essa expectativa, venham com a seguinte pergunta no versículo 6: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? A pergunta é muito óbvia e muito direta. Jesus, é agora que o Senhor vai resolver tudo? Agora que o Senhor vai consertar todas as coisas? Sejamos honestos, se nós estivéssemos lá, nós teríamos a mesma expectativa e, portanto, muito provavelmente faríamos a mesma pergunta. Esse continua sendo o nosso desejo hoje, quase 2000 anos. Deus, quando é que o Senhor vai acabar com toda a dor? Quando é que o Senhor vai dar fim a todo o sofrimento humano? Quando é que o Senhor vai estipular um prazo para que toda a maldade e toda a maledicência e toda a injustiça e todas as mazelas que nos cercam tão profundamente cheguem ao fim? Essa é a nossa expectativa. Era a expectativa dos discípulos. Portanto, eles estão perguntando: Jesus, é agora que o Senhor vai dar jeito em tudo? E aí Jesus ele dá uma resposta interessante nos versículos 7 e 8, que eu vou traduzi-la como uma resposta tríplice. O meu entendimento de Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, quando ele diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Jesus está dizendo, em primeiro lugar, é o reino, cabe a mim, eu vou reinar, não se preocupe com isso, trarei ordem ao caos. Segunda coisa que Jesus parece estar dizendo é que o tempo em que o reino há de vir cabe ao Pai. Não se preocupe com isso, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade. Então o reino cabe a mim, o tempo da vinda do reino cabe ao Pai, mas o que cabe a vocês, o que cabe a nós, é espalhar a notícia que é o Evangelho de Jesus Cristo. O que cabe a nós é espalhar que esse reino está vindo. Portanto, eu queria fazer 3 observações, diretas e simples ao longo dessa noite. A primeira delas: nosso Deus é um Deus que está em missão. Nosso Deus é um Deus que está em missão. Eu disse que a história do Evangelho não começa aqui, começa no livro do Gênesis, e de fato, porque desde Gênesis até Apocalipse, na verdade, nós vemos a história de um Deus que se move em missão através das eras. Nós vemos a verdadeira história do mundo, como tudo começou e para onde tudo caminha. Quem estava aqui no Fórum Jovem do CTPI vai se lembrar da fala do pastor Ricardo Renó, quando ele cita um líder hindu, dizendo mais ou menos o seguinte: eu não acredito, e eu não consigo conceber a ideia de por que vocês cristãos apresentam a Bíblia como apenas mais um livro religioso.
Porque livros religiosos já temos muitos, mas o livro sagrado de vocês, ele é único, porque ele diz onde a história começou e para onde ela caminha. Isso só a Bíblia, meus irmãos, que vai contar a história da humanidade com tamanha veracidade e autoridade, de modo que nenhum outro livro religioso se propõe a dizer a mesma coisa. O livro do Gênesis e o livro do Apocalipse, como Deus criou todas as coisas e como Ele vai estabelecer a sua eternidade diante de todo esse caos. Ou seja, uma história que se move da criação à nova criação. Gênesis 1, Deus cria todas as coisas, inclusive a humanidade. Gênesis 2, ele dá mais detalhes sobre a criação do homem e da mulher. Já em Gênesis 3, nós temos aquele episódio que nós chamamos de queda. É quando o pecado entra na humanidade. É interessante que de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, um tanto de capítulos, inúmeros versículos, milhares deles. Bastou 2 capítulos apenas para o homem estragar tudo que Deus já tinha feito. O resto da Bíblia é Deus tentando consertar aquilo que a gente estragou. Porque de Gênesis 3 a Apocalipse 18 é Deus tentando consertar o que a gente estragou. Em 19 Jesus volta e aí começa a ficar tudo certo de novo. Essa é a nossa esperança. Aí você vai para Gênesis 4, porque Gênesis 3, a queda, vamos ver o que tem em Gênesis 4. Primeiro assassinato. Um irmão mata o outro, Caim e Abel. Aí você avança Gênesis 5, 6, aí você está torcendo para melhorar, aí só piora. E piora a tal ponto que Deus fala, então, vou começar esse negócio de novo. Chama Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas, 8 pessoas para dentro de uma arca, um par de casal, um par de cada animal, né? Um casal de cada espécie. E vem o dilúvio. E aí parece que a coisa começa a acontecer. Noé, seus filhos, filhas se multiplicam, a terra vai se enchendo novamente. E aí parece que eles esqueceram, porque aí a gente chega em Gênesis 11, Torre de Babel. Torre de Babel que estabelece o princípio de qualquer religião do mundo, com exceção do cristianismo. Porque qualquer religião do mundo, te desafio a pensar sobre todas elas, ela parte do mesmo princípio de Babel. O que é a Torre de Babel? São seres humanos tentando construir uma torre para tentar chegar até Deus, como se isso fosse possível. O que é o princípio de todas as religiões da humanidade, com exceção do cristianismo, e digo por quê? O princípio é o homem tentando construir o seu caminho até Deus. O cristianismo é o único que ousadamente diz que Deus construiu o seu caminho até alcançar o homem. Todas as religiões do mundo vão falar ou de caridade, ou de boas obras, ou de justiça, ou de ser uma boa pessoa, ou de fazer o bem aos outros, ou de fazer mais coisa boa do que ruim, como se fosse uma balança divina, como se isso fosse possível. Como se nós fôssemos capazes de fazer o bem como fruto da nossa própria virtude, e como se o fazer o bem se equiparasse ao padrão de Deus que é perfeito. Como se fosse possível eu fazer tão bem as coisas que Deus olhasse para mim e falasse: está aí um sujeito bom. Não há nenhum bom, o Paulo diz, nenhum sequer. É por isso que no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o homem tentando alcançar Deus pelo seu mérito, mas é Deus alcançando o homem pelo seu sacrifício. O sacrifício do seu filho. Mas a gente chega em Gênesis 12, e muitos de vocês conhecem a história. Gênesis 12, Deus chama um homem, Abrão, e Deus diz para esse homem o seguinte: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas aí ele diz: eu vou te abençoar, vou te tornar um grande povo. A propósito, a esposa de Abrão era estéril, eles não tinham filhos, não podiam ter. E Deus fala: você não vai ter um filho ou alguns filhos, a partir de você eu vou formar uma grande nação. Então está falando: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Mas aí Deus diz: eu abençoarei você e você será uma bênção. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Obviamente falando da promessa do Messias, de Jesus Cristo, que haveria de vir dessa mesma linhagem. Mas o que a gente aprende aqui? Já que a gente está falando sobre um povo transformado por Deus, primeiro a gente vê a resposta de Deus à rebelião, da maldição à bênção, do problema à solução, de um povo que está fadado à condenação eterna, agora a partir de uma intervenção divina, que percebe que tem uma chance.
Deus chama um homem e fala: vou trazer um povo, através desse povo vou trazer o Messias, através do Messias a humanidade terá a chance da redenção. Mas o importante aqui é que a família de Abraão vai ser a resposta para os dispersos de Babel. O que isso significa para a gente? É que o povo de Deus é a resposta para a humanidade. Humanidade é essa que acha que consegue alcançar a Deus como fruto do seu próprio mérito. É só você sair na rua, é só você perguntar para algum amigo, para algum familiar, quem sabe, e uma boa pessoa, pessoa de caráter, pessoa íntegra, e você faz a seguinte pergunta: vem cá, você conhece a Deus? Conheço. Mesmo que não haja de fato um relacionamento com o Criador da história, na pessoa de Jesus, e aí você pergunta: e você crê que há céu e inferno? Creio. E você crê que vai para onde? Às vezes de modo muito ingênuo até, a pessoa vai dizer: eu vou para o céu. E aí você pergunta: por que você acha que você vai para lá? E ela fala: eu sei lá, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, sou trabalhador, eu sou íntegro, eu tento conduzir minha vida da melhor maneira possível, eu tenho princípios. Isso tudo é muito bom, mas bom não é suficiente, porque o que Deus quer é a perfeição. A régua de medir no que diz respeito à aceitação por Deus é a pessoa de Jesus. Então, na lógica do Evangelho, para chegar a Deus tem que ser igual a Jesus, ou ir por meio dele. Igual a Jesus ninguém é, então o que nos resta? Ir no nome dele. Porque se eu chegar a Deus e falar: Deus, nunca matei, nunca roubei, aí Deus vai falar: tá, e aí, já mentiu? Menti, menti. Se eu falar que não, aí eu menti naquele momento, assim. E nunca desejou o que é do outro? Fala: Deus, facilita aí, desejar o que é do outro a gente deseja, não é você desejar, dá uma desejadinha assim, uma casa, um carro. Tem gente que deseja a pessoa que pertence ao outro, o cônjuge do outro. Então nós teríamos que dizer: já desejei. Ele fala: então pronto, já é perfeito, já não dá, já não vai dar. Por isso que a gente não chega diante dele baseado no nosso mérito, a gente chega diante dele baseado no sacrifício que ele fez na pessoa de Jesus Cristo. E o primeiro princípio que a gente vê aqui, a primeira coisa que Deus fala para um povo que ele ainda há de formar é: eu vou abençoar vocês com um propósito, para que vocês sejam bênção. E olha que interessante, porque quando nós dizemos nós somos abençoados, fala a verdade, a gente está pensando naquilo que a gente vai dar ou naquilo que a gente está recebendo? Naquilo que a gente está recebendo. Então a gente está falando assim: poxa, Deus tem me dado uma família maravilhosa, Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado um bom emprego, Deus tem me dado uma boa casa para morar, Deus tem me dado um automóvel para me locomover. E tudo isso está certo em nós dizermos que é bênção, ou que são bênção de Deus. Mas a gente reduz isso à ideia de somos abençoados. A Bíblia diria que não. Porque não há miséria maior do que a daquele que recebe de Deus e acha que é apenas para si. Porque ser abençoado na lógica do reino de Deus é receber tudo isso de Deus de modo não apenas a reter aquilo que Ele deu, mas a ser bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então você quer ser abençoado, seja bênção na vida de alguém. É isso que Deus está falando aqui. Se você quiser simplesmente reter as coisas, isso é outra coisa, você pode fazer. Está errado, mas pode fazer. Agora, se você quiser falar: eu sou um homem abençoado, eu sou uma mulher abençoada, alguém vai te perguntar: por quê? Porque Deus tem me dado mais do que eu mereço, e porque Ele tem me dado mais do que eu mereço, eu tenho o privilégio de partilhar com quem tem menos. Aí eu entendi o que significa ser abençoado. E não é apenas no âmbito material, é no afeto, é no carinho, é no amor, é no perdão, é nas orações pelo próximo, é no auxílio, é no estender a mão, é no conceder um ombro amigo, é na amizade. Ser abençoado é entender que tudo aquilo que Deus me deu não é só para mim, porque quando Ele abençoa o seu povo, Ele abençoa o seu povo para ser bênção. Ou seja, desde o início o povo de Deus é um povo abençoado com um propósito: ser uma bênção para outros. Pergunta: você não acha que isso dentro da igreja, ou dentro das igrejas, você não acha que isso é um princípio que precisa ser relembrado?
que a gente confundiu o que é bênção e o que é cobiça. A gente está cobiçando e a gente consegue o que a gente tanto cobiçou e a gente acha que a gente é abençoado. Não, isso é a satisfação das nossas ganâncias, não necessariamente a contemplação daquilo que é bênção. Porque eu posso desejar algo e ter, seja no âmbito físico, material, afetivo, espiritual, mas eu sou um abençoado quando eu entendo que aquilo que eu tenho no todo da vida não é só para mim, mas para cumprir o propósito da minha existência, que é ser bênção naqueles que estão ao meu redor. Aí eu posso dizer que eu sou um abençoado segundo o que Deus está dizendo. Então Deus chama Abraão para ser o canal humano através do qual a restauração divina haveria de fluir para o mundo inteiro. E a gente chega num segundo texto muito importante, desse entendimento de um Deus que se move em missão, que é Êxodo 19, já compartilhei com vocês, onde Deus traz duas características mais para esse povo que ele já tinha aqui formado em Êxodo. Em Gênesis ele vai formar, em Êxodo ele já formou. Duas características, ele diz: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Reino de sacerdotes e nação santa. Os sacerdotes eram aqueles que representavam Deus para o povo e intercediam a Deus pelo povo. Então é uma via de mão dupla. O que era um sacerdote? Era aquele que chegava diante do povo de Deus, representando quem Deus é. Mas era também aquele que chegava diante de Deus, intercedendo em favor desse povo. Então o que são os sacerdotes? São representantes de Deus. E quando Deus fala que o povo dele é uma nação santa, é o quê? É um povo distinto, é uma comunidade contraste. Usando a fala que a Bruna se utilizou aqui na oração, é gente que aprendeu a ser gente de verdade. É gente que aprendeu a ser gente. Porque num mundo robotizado, num mundo cauterizado, num mundo insensível às dores alheias, ser gente é um milagre. Se importar com o outro é milagre, é intervenção divina. No mundo de cada um importa-se apenas consigo. E é exatamente isso que Pedro nos falaria no Novo Testamento, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, veja, reino de sacerdotes, nação santa. Santo significa separado, colocado à parte, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para dizer que é abençoado? Não apenas. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, não perca isso de vista. Deus, através da história, está moldando um povo em missão, em prol da humanidade. Por que Deus faz tudo o que faz na nossa vida? Trazendo a revelação do seu Filho Jesus, para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Michael Gorin, missiólogo canadense, um amigo pessoal, mentor, ele diz que missão, se corretamente compreendida, é o papel do povo escolhido por Deus para viver, presta muita atenção nisso, para viver de modo contraste. E com isso, atrair as nações ao seu redor para um pacto com Deus. Portanto, a missão não começa em Atos, mas muito antes, no início da história bíblica. Por que isso é importante? Entender que Deus é um Deus que se move em missão. Porque muitos cristãos hoje perderam esse senso de identidade e propósito. Eu ousei trazer isso de modo talvez um pouco mais contundente na minha fala na conferência nos Estados Unidos, numa realidade americana que é profundamente moldada pelo individualismo e consumismo. E eu ousei falar isso para eles. Falar, olha, talvez há coisas na sua sociedade que foram absorvidas pela sua igreja que vocês não estão vendo, que a gente precisa olhar de fora. Vocês já ouviram falar no American Dream, no sonho americano? Qualquer um quer, amigo. Quem já esteve lá sabe do que eu estou falando. A coisa funciona, é belíssima, é um paraíso. Quem é que não quer? O problema é quando nós que conhecemos a verdade, como discípulos de Jesus Cristo, ousamos, preste atenção, seja lá ou seja aqui, desejar exatamente as mesmas coisas, ter os mesmos planos,
ter os mesmos projetos, ter os mesmos sonhos daqueles que não conhecem a Deus de forma alguma, e isso gera uma monstruosidade. Sabe por quê? Porque agora nós, que dizemos que seguimos a Cristo, e agora nós, eu falo como de modo generalizante, não estou dizendo que todos nós, mas nós cristãos, corremos o risco de que, mesmo conhecendo a Deus, desejamos exatamente a mesma vida de quem não conhece a Deus, com um agravante, achando que agora, porque eu sou filho de Deus, tudo que eu pedi em meu nome, no nome dele, para a minha vontade, não para a glória dele, ele vai dar. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Isso é uma monstruosidade. Desejar o que todo mundo que não tem a Deus deseja e ainda pedir para que Deus dê é uma aberração. Então a gente tem que pensar sobre o que a gente está sonhando. A gente tem que pensar sobre o que a gente está planejando. Diego, você está dizendo que a gente não pode almejar, empreender, fazer coisas de modo algum. Eu não estou dizendo isso, eu nunca digo isso. Se Deus lhe deu inteligência, capacidade, tempo, graça para produzir riqueza, amém, está tudo certo. O que não podemos é trazer isso como realidade última da nossa existência, achando que viver é apenas obter cada vez mais. Aí a gente se perdeu, e quem falou isso foi Jesus. Porque ele diz que quem ganhar essa vida, ou tiver como desejo último a conquista dessa vida, vai se perder no processo. Até porque, de que adianta ao homem, ele pergunta retoricamente, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta nessa luta pela obtenção de tudo que o mundo nos promete, perder-se no processo, abrir mão da integridade? Tem gente que, para ganhar tudo, abre mão do caráter, abre mão de princípios. Não é tudo que ele fala que eu gosto, mas por vezes eu o cito. Mário Sérgio Cortella, eu acho interessante quando ele diz que caráter é sentar à mesa e ter coragem de dizer para sua mãe tudo que você faz. Porque a mãe é o último reduto do caráter. Não é verdade? Pai e mãe. Então assim, a pessoa pode ter perdido a vergonha dos amigos, pode ter perdido o pudor do chefe, ou desempregado, mas assim, se ele perdeu o pudor na frente da mãe, tanto que assim, o cara pode ser bandido, mas a mãe, meu filho, coitado, é mãe. Então, não perder-se no processo é poder falar para sua mãe na mesa, num domingo maravilhoso em família, o que você faz e como você faz, e como você fez para chegar até onde você chegou. Tem que poder falar para a mãe. Se não der falar para a mãe, você deveria revisitar seus princípios e conceitos. Para o pai também. São mesmas pessoas, mesmos objetivos, agora se sentindo privilegiados. É o que aconteceu com a nação de Israel. Eles não entenderam que a bênção de Deus sobre eles não era apenas um privilégio, mas era também uma responsabilidade. Repito, Deus está chamando o seu povo a ser um povo modelo. E digo povo, a gente já vai falar mais sobre isso, porque não é apenas nós como indivíduos, embora isso esteja implícito, mas é o povo, é a igreja, é o povo de Deus. Porque a beleza da igreja primitiva, a igreja de Atos, quando a gente lê aquelas coisas maravilhosas em Atos, a beleza da igreja primitiva é que o fato deles serem diferentes do mundo é justamente os que o tornava atraentes. No mundo de ódio eles amavam. No mundo onde ninguém se perdoa, eles perdoavam. Um mundo onde cada um só cobiça, eles eram generosos. Esse é o chamado de Deus para o seu povo. Está vendo toda a maldade do mundo? Deus está chamando o seu povo a viver de modo contraste a tudo isso, para que, olhando para nós, eles percebam que o relacionamento vivo e verdadeiro e íntimo com Deus transforma toda uma comunidade. Até porque, se nós dissermos que somos discípulos de Jesus e vivemos exatamente como qualquer um vive, é o que há de atraente na nossa mensagem. Então Deus está em missão. Segunda coisa, rapidamente, nós fazemos parte dessa missão. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ele diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando, isso é lindo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da
Reconciliação. O que é a igreja? É o instrumento que Deus escolheu para reconciliar o homem com Ele mesmo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos. Paulo está dizendo, eu imploro, reconcilie-se com Deus. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Ele. Embora o Evangelho nos afete, o Evangelho são as boas notícias de que desde o início o plano de Deus é reconciliar todas as coisas, todas as esferas da vida, gente. A gente não está falando só de céu, a gente está falando de todas as esferas da vida. O plano de Deus é reconciliar ser humano com ser humano e reconciliar ser humano com o seu Criador. É reconciliar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, é relacionar a maneira como a gente se relaciona com a criação, com os seres criados, com a fauna, com a flora. É reconciliar a maneira como a gente lida com o nosso cônjuge, com nossos pais, com os nossos filhos. É redimir nossas relações de trabalho para que elas sejam cada vez mais dignas e justas. É reconciliar tudo. E o mais importante, é reconciliar o ser humano perdido em si mesmo como Criador. Essa é a grande reconciliação. E a maior de todas. Ou seja, nós sabemos o que Deus está fazendo no mundo e agora Ele nos deu o privilégio de fazer parte disso tudo. Eu amo a citação, já fiz ela aqui algumas vezes, do Billy Graham, o maior evangelista do século passado, um dos maiores da história, sem dúvida alguma, falecido agora no início desse ano. Creio eu que com 99 anos, não lembro se ele completou 100. Ele dizia o seguinte: eu li a última página da Bíblia e eu garanto, tudo vai acabar bem. Tão simples e tão maravilhoso. Saber que Deus não terá seu plano frustrado. Saber que em última instância Cristo há de voltar. E não é uma esperança isso? Que quando a gente, puxa vida, assiste o noticiário, quando a gente... Obrigado, Deus abençoe. Quando a gente assiste o noticiário, quando a gente olha para o mundo, gente, o que mantém a nossa sanidade, a nossa saúde espiritual é saber que esse caos vai ter um fim. Meu Deus do céu, hoje eu não sei para que eu vejo essas coisas que apareceu. Eu vi ali numa câmera interna um aborto sendo feito. O que eu consigo pensar? A única coisa que eu consigo pensar é: Deus vai acabar com esse negócio. Está tudo muito errado. Como é que mata um bebê dentro de uma barriga? É para deixar qualquer um louco, é para dilacerar nosso coração. Mas a gente sabe que no fim de tudo Deus vai trazer ordem ao caos. E aí Jesus está dizendo algo para nós. Ele está dizendo: eu vim, agora vocês vão. É isso que ele está dizendo em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio, com a mesma mensagem, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com o mesmo amor, com o mesmo espírito de reconciliação. É isso que ele está dizendo em Mateus 28, 18 a 20. Na passagem que a gente chama de grande comissão: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele diz. Por isso vão. Quer dizer, como assim toda autoridade lhe foi dada? Se Jesus falasse para mim: toda autoridade me foi dada, eu falei: então Jesus, então detona o negócio todo. E aí ele fala: toda autoridade me foi dada, por isso vão na minha autoridade, preguem o Evangelho e façam discípulos e batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo quanto eu lhes ensinei. E a mais linda de todas as promessas, na minha opinião: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A mais linda promessa que Deus pode nos dar não é a partir daquilo que nós iremos receber dele de modo palpável. Não, a promessa que Deus pode nos dar é que Ele vai estar com a gente por toda a eternidade. Porque a gente podia ter tudo sem Ele, e aí a gente estava completamente perdido. Dois problemas acontecem através da história. Primeiro, a gente transformou o cumprimento da missão em uma tarefa em meio a outras várias.
Então a gente vive uma dicotomia. O que é isso? A gente segmenta a nossa vida, a gente separa. Então, veja que eu falo a gente, nós cristãos, geral. Se servir para você, é para você. Se você não está nessa categoria, está tudo certo, glória a Deus. O que acontece é que nós temos a tendência, nós temos a tentação de segmentar a nossa vida. Então domingo é o quê? Domingo é o dia do Senhor. Aí segunda é o dia do quê? É o nosso dia mesmo. Então domingo é dia de adorar a Deus, segunda é dia de ganhar dinheiro, segunda é dia de... sei lá do que é dia, de segunda a sexta, dia da gente viver para nós mesmos, aí sábado a gente dá uma relaxada, domingo a gente pede perdão do que passou e do que já vai acontecer. A gente pede perdão do que fez, pede perdão já do que vai fazer, porque a semana está começando. Não dá para viver assim. Não dá para viver de culpa em culpa. Não dá para viver de lamento em lamento. Não dá para segmentar a vida entre espiritual e não espiritual. Não dá para segmentar a vida entre sagrado e profano. Porque agora que Deus veio em nós, tudo é dele. Tudo é dele. Eu adoro Ele aqui, eu adoro Ele ali fora. Eu adoro Ele partilhando uma pizza com meus irmãos. Eu adoro Ele trabalhando, porque no meu trabalho eu falo, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu o que fazer. E que não apenas isso serve para o sustento da minha família e para a dignidade da minha existência, mas serve também, se o Senhor assim permitir, para ser bênção na vida de outros. Então, glórias a Ti, pelo meu trabalho. E pela minha faculdade, enfim, por tudo aquilo que eu faço. Não é uma tarefa, é um estilo de vida. Enfim, há muito mais o que falar sobre isso, mas a gente entende. Ed Stetzer diz algo incrível. Ele diz que é possível se tornar um missionário sem mudar de CEP. Há pessoas que, chamadas e conclamadas por Deus, deixam sua cidade, seu estado, seu país, seu continente, e essas pessoas são heróis da fé. Mas nós também, os que estamos no nosso ambiente, na nossa Jerusalém, em Campo Mourão, nós somos missionários. Deus nos colocou aqui por um propósito, para mostrar para quem não conhece ainda Jesus quem Ele é de fato, através da maneira como nós vivemos. Segundo grande problema, traduzir a verdade do Evangelho e o cumprimento da missão apenas ao indivíduo. Gente, eu creio que hoje, no tempo em que nós vivemos, esse tempo individualista, nada é mais importante do que nos relembrarmos que todos como povo, o que obviamente implica o indivíduo, mas todos como povo fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. Sabe por que isso é importante? Porque talvez você já pensou ou ainda pensa que não há muito que você possa fazer para Deus. E eu não creio que esse tipo de pensamento ele vem motivado de um coração equivocado. Não. Às vezes de uma declaração sincera que pensa, Deus, eu não sei pregar, não sei ensinar, não sei tocar aqui, que nem esse pessoal que toca bem pra caramba. Eu tenho meu trabalho, o que eu vou fazer? Lembre-se disso. Onde quer que Deus tenha te colocado, Ele te colocou ali para representá-lo. Você tem um papel a desempenhar nessa grande história que Deus está escrevendo. Jamais se esqueça disso. Jamais pense o contrário. Seja no relacionamento, seja numa amizade, seja com um colega de trabalho em que você está percebendo que o cara não está bem, que a moça não está bem, seja você perguntar, está tudo bem? E aí talvez ele ou ela fale, não está. E quem sabe você pode ousadamente dizer, posso orar por você? Pronto, está ali teu campo de missão. Não é só pregar o tempo todo, mas é viver a vida de Cristo em tudo que fazemos, em todos os lugares, diante de todas as pessoas. Mas há também um caráter comunitário para tudo isso. Em uma sociedade, como eu já disse, individualista, ser povo e povo de Deus é um milagre que precisa ser evidenciado ao mundo. Porque a estratégia de Deus sempre foi através de um povo. Não pense, se quem colocou essa ideia de um homem de Deus, uma mulher de Deus, ok, a nomenclatura, entendo, somos todos homens de Deus e todas mulheres de Deus, para que nós não vivenciemos uma utopia do Evangelho através de alguns
irmãos que nós admiramos, e podemos admirar, está tudo bem com isso, mas que nós não terceirizemos a responsabilidade, que é do todo para um ou dois. Nós fomos um país colonizado, em vários aspectos, religiosamente, politicamente, economicamente. E quem sabe a gente ainda carrega muito dessa ideia do sacerdócio, sabe, do homem santo, do vocacionado. Deus chamou a todos nós para o cumprimento da sua obra. É por isso que o Antigo Testamento é a história de um povo, Israel. O Novo Testamento é a história do outro povo, a igreja, é o povo de Deus. O Novo Testamento inteiro, praticamente, ou a maioria deles, são cartas escritas a igrejas. Por que eu digo isso? Porque Deus quer usar a nossa igreja. Isso implica você, sem dúvida alguma, mas Deus quer usar a nossa igreja. O plano de Deus, e quando eu digo nossa igreja, eu estou falando primordialmente Calvary Campo, mas se eu for honesto, Deus quer usar a igreja de Campo Mourão. Se eu for mais honesto ainda, Deus quer usar a igreja dele no mundo. Mas a gente está falando do nosso contexto. Deus não quer usar alguns de nós. Deus quer nos usar, para que através de um povo transformado, onde quer que estivermos, quando nos fragmentarmos pela sociedade, que sejamos sementes plantadas em todos os lugares onde Deus nos inseriu. Fomos tão moldados pela essa visão do individualismo, que às vezes até a maneira como a gente lê as Escrituras foi afetada. Mas Jesus está dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Jesus está dizendo: meus discípulos, eu vou resolver todas as coisas, eu vou trazer ordem ao caos, eu vou dar um jeito na humanidade, mas até lá eu quero consertar pouco a pouco através de cada um de vocês. Não é maravilhoso isso? Quando ele diz: vocês serão minhas testemunhas, não se preocupem, reino, ou quando o reino vem, vocês se preocupem em ser minhas testemunhas. Ou seja, eu consertarei todas as coisas, mas até lá eu vou consertar pouco a pouco através de você. É Deus usando a nossa vida para, quem sabe, ministrar na vida de um casal e restaurar um relacionamento que já estava acabado. É uma pessoa que está, quem sabe, pensando em dar fim à sua vida, e quem sabe alguém chegou lá antes. Nossa juventude, os dados são alarmantes. Elas estão dando fim à sua vida como nunca antes. 12, 14 a 30 anos. O que tem gente desistindo de viver é uma coisa incrível, pela desesperança. E o que é a igreja? A igreja é a esperança de Deus para o mundo. A igreja é o lembrete de Deus para o mundo, que mesmo que as coisas estejam terríveis, Ele continua controlando tudo e todos, e Ele há de estabelecer seu reino de amor e de justiça sobre a face da terra. Portanto, a igreja é o convite a um exercício de perseverança. Nós somos aqueles que dizemos ao mundo: não desista. Não desista. Portanto, como é que nós temos cumprido essa missão? A pergunta é simples: como comunitariamente podemos abençoar mais pessoas? Porque nosso desejo é espalhar essa mensagem. Nosso desejo é ampliar nosso alcance, abençoar nossa cidade. Pastor Brian Broderson, da Calvary Chapel de Costa Mesa, ele tem um programa semanal, a gente gravou lá. E ele falou: Diego, qual é o seu desejo, visão que Deus tem colocado no seu coração? Use a nomenclatura que quiser. Para essa igreja que você pastoreia. Eu falei: Brian, meu desejo para Calvary Campo é ser uma plataforma onde igrejas serão plantadas no Brasil inteiro através de nós. É isso. Por quê? Porque certamente o desejo de Deus é se espalhar através da mensagem do Evangelho, usando um povo comprometido, engajado na missão, generoso, que entendeu que sua vida tem o propósito último de glorificar a Deus. Então, por vezes pode parecer que a gente está pensando assim: Campo Mourão. Campo Mourão é só Jerusalém, irmãos. Deus nos mandou para os confins da terra.
A gente é fiel em Jerusalém, mirando Judéia. A gente chega em Judéia, mirando Samaria. A gente chega em Samaria, mirando os confins da terra. A minha oração profunda é que entendamos isso como povo e comunidade. E que através de nós, muita gente conheça, não é nosso nome não, mas conheça o nome de Jesus, porque esse é o único nome que importa. Esse é o único nome que importa. E por fim, a missão de Deus ela só pode ser cumprida pelo poder do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Quando o Espírito vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. O apóstolo Paulo perguntou lá em 2 Coríntios 4,16: quem está capacitado para tanto? Ou seja, quando a gente ouve, isso é apenas parte. Quando a gente ouve tudo isso que emerge da palavra, há uma empolgação, há uma alegria, há uma percepção de que sim, é isso que Deus quer fazer, mas sejamos honestos. Apenas do que eu acabei de afirmar, a Calvary Campo plantar a igreja no país inteiro. Não vou nem falar do mundo, vamos falar do Brasil, só assim, só. Fala se não é demais pra gente. Fala se não parece uma coisa assim meio de predator positivista, tá? Essa coisa assim de... né? E é isso mesmo. Nós não conseguiremos. É por isso que a gente depende totalmente do Espírito Santo de Deus, para que aquilo que Deus quiser fazer através de nós seja feito através do Espírito, para que a virtude não seja nossa, mas agora seja dele. É isso. É na vida cristã. Jamais seremos capazes de cumprir nosso propósito por nós mesmos. Quantas vezes você já tentou, nas coisas simples do dia a dia, ser vitorioso na caminhada cristã e você se deparou com um enorme obstáculo que se chama essa pessoa que está sentada na sua cadeira aí agora? Você mesmo. Seja na luta contra o pecado, seja nos pensamentos que passam pela nossa mente, seja no cumprimento da missão, seja na falha da vida devocional diária, seja em não conseguir perdoar quem te feriu. Quantas vezes você se deparou com a realidade de que você é insuficiente para viver aquilo que Deus nos orientou para que vivêssemos? Então, mas é isso mesmo. Para que a gente chegue ao ponto de entender que não posso, não consigo e não me basto. A gente se prostra de joelhos e fala: Deus, se não for o seu Espírito Santo através de mim, eu não consigo dar mais nenhum passo. Eu não consigo perdoar, então me ajuda, Deus. Porque se o Senhor não me permitir perdoar, eu não vou perdoar nunca. Eu me conheço, eu não quero perdoar. Não é que assim, eu estou querendo, não é que eu não quero. Eu quero mais é que aquele cara se lasque mesmo. E para mudar meu coração, somente um milagre teu. É por isso que eu oro, Deus, porque eu sozinho não consigo. Não é assim? A missão de Deus só poderá ser cumprida pelo Espírito Santo de Deus. Para de tentar na sua força. Começa a viver no poder do Espírito. E lembre-se daquilo que esses homens disseram nos versículos 9 a 11. Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, ele está voltando. Essa mensagem nos traz esperança, mas nos traz urgência. Jesus está voltando. Quando? Diego, Jesus está voltando há 2000 anos. Então, se já passou 2000 anos, está mais perto. Está 2000 anos mais perto, inclusive. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois que a gente morrer, mas pode ser a qualquer momento. E sabendo que o meu Cristo, o nosso Cristo está voltando, ao saber disso, traz sobre nós, como povo de Deus, um senso de profunda urgência, porque nós carregamos a mensagem de esperança que o mundo não conhece, e é através de nós que isso tornará-se conhecido. Então a gente tem que ir para o mundo, a gente tem que entender quais são os ambientes que Deus nos tem inserido, começando por onde? É isso aqui, é a nossa Jerusalém. Senso de urgência, terreno como prioridade. Não há tristeza maior, como eu disse, do que ver cristãos tendo inúmeras prioridades e reservando um tempinho para Deus, no cantinho da sua agenda. Quando na verdade Jesus está dizendo: busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, Deus vai cuidar disso. As demais coisas, não se preocupem com elas.
senso de urgência, reino como prioridade, ação no poder do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos viver a vida do reino. Para que nós possamos, tal como eu disse no início, desse movimento lindo que Deus fez na década de 60, lá a partir da Califórnia, da Calvary e tantos outros movimentos através da história. Estou falando porque é a nossa realidade, onde uma geração apaixonada por Jesus pregava o Evangelho de todas as maneiras a todas as pessoas. Conversões aconteciam aos milhares. Por quê? Porque tinha um ou dois que foram tocados por Cristo? Não, porque um povo inteiro começou a viver com senso de urgência, tendo o reino como prioridade e agindo não na sua força, mas no poder do Espírito Santo. A minha oração é que nós sejamos esse povo missional, transformado por Deus, pelo Evangelho, em prol da humanidade.